Andy, qual é a reação das pessoas quando elas descobrem que você é o Gollum, você é o César? Eu acho que agora eles sabem no mundo todo que é uma tecnologia que nós utilizamos para criar esses personagens. Mas as pessoas ainda se surpreendem que é possível interpretar qualquer coisa de um hobbit, né, de 1 metro e pouco, e um chimpanzé e um gorila de 30 metros, como King Kong. E essa é a coisa milagrosa dessa tecnologia incrível. Como atores, temos a habilidade de interpretar qualquer personagem. Qual é a sua formação? Que tipo de trabalhos você fez antes de se tornar o grande nome desse tipo de performance? Eu comecei como um ator em um teatro comum. Eu comecei a aprender, né, no palco. Meu primeiro trabalho foi em uma empresa de teatro, onde eu estava ensaiando durante o dia e fazendo outro papel durante a noite. Eu fiz várias peças diferentes, 13 peças. E eu comecei a trabalhar em filmes independentes, britânicos, na televisão. E foi realmente uma formação muito ampla, mas eu sempre quis. Quando eu interpreto um papel, a parte física é uma parte muito importante de criar esse personagem. Então, eu sempre, como eu sempre digo, quando eu começo a construir esse papel de forma emocional e psicologicamente, essa parte física é muito importante. Então, quando eu comecei a interpretar esses papéis, foi muito útil. E como você começou a fazer esse tipo de trabalho? Esse trabalho começou com O Senhor dos Anéis. Então, Gollum foi o primeiro papel que eu interpretei. E naquele momento, essa tecnologia estava realmente começando. Não era estabelecida realmente. E o Peter Jackson, quando pediu que interpretasse esse papel, ele disse, Andy, eu quero que você esteja ali e que você tenha esse papel do Gollum. E ele se manifestará como um personagem de IGC, de imagens computadorizadas, mas não podemos usar maquiagem porque é um personagem muito pequeno, não podemos usar um ator comum. Então, essa tecnologia permite que você interprete esse papel e que você possa realmente ser manifestado ali na tela como um personagem de imagens geradas por computador. E qual é a grande dificuldade de fazer esse tipo de atuação? A coisa interessante é que não há diferença entre atuar em um filme de ação ou no palco, ou qualquer forma de meio, né? É exatamente a mesma coisa. O processo de criar um personagem, como eu disse antes, depende da psichologia, do papel, da parte emocional, o conteúdo emocional, a parte física, como que você realmente aborda essas questões. Gollum foi baseado nesse personagem que é viciado a uma droga, por assim dizer, né? Então, você tem que achar essa conexão que tem que estar fundamentado em algo real. E para o César, nesse filme, eu realmente coloquei esse personagem como se fosse alguém de fora, porque ele nasceu órfão, né? Nasceu, se tornou um órfão, um chimpanzé órfão, e ele começou a viver com seres humanos. Então, eu sempre abordei ele como um ser humano com pele de chimpanzé, né? Então, depois que ele começa a morar com a sua espécie, ele descobre o que é ser um macaco. Então, isso era algo estranho no começo. Então, você tem que encontrar essa conexão humana. Então, para fazer a interpretação de um macaco é muito diferente de um chimpanzé, para um orangotango, para um gorila. Eu acho que a coisa importante, todos os atores que interpretam macacos nos nossos filmes, nós começamos pesquisando, observando, vamos ao zoológico e assistimos vídeos do macaco que você está interpretando. Mas você se dá conta que você não pode somente mimicar, né, copiar o comportamento do macaco, mas você tem que ver o lado psicológico também. Então, você faz esse trabalho de preparação, mas esse é o primeiro passo, e depois você tem que ver o personagem em si, o Caesar, como eu expliquei.
qual é o centro realmente desse personagem. Então, para mim, realmente dependia dessa parte empática, da natureza empática, porque ele cresceu com seres humanos e ele se vê como alguém de fora, então ele está bem colocado para ser um macaco quando ele se junta com os diferentes tipos de macacos e ele pode ser aquele líder, porque ele sabe o que é ser diferente. Então, quando ele estava criando a sociedade de macacos e o Caesar está liderando essa sociedade, ele tinha que encontrar uma linguagem comum, uma forma de que todos pudessem se expressar, uma ordem, uma hierarquia. Então, você começa a pensar na personalidade. E o que é incrível desses filmes, dessa franquia, né, do Planeta dos Macacos, é que nós estamos realmente falando de nós mesmos, estamos falando de seres humanos e permitindo que nós possamos nos ver através desse prisma dos macacos. Agora, qual foi o personagem mais difícil? O que é mais difícil fazer? O Gollum, o César, King Kong? Todos têm sido personagens muito desafiadores, mas com o Caesar, ele tem sido mais desafiador, porque eu realmente fiz o papel desde que ele era criança e durante toda a sua vida. Então, não é somente o crescimento e ele se tornando um chimpanzé mais velho, mas ele está evoluindo, está se tornando cada vez mais parecido aos seres humanos. Então, o desafio desses 3 filmes é ver como evolui realmente a sua fala, a parte física, como que ele se torna mais humano, como muda também a emoção dele e, linguisticamente, como se torna mais articulado também. Então, no primeiro filme, ele fala somente uma ou 2 palavras e o resto é comunicado com essas vocalizações dos macacos. E depois, no segundo filme, ele começa a usar linguagem humana, mas também uma forma muito iniciante, né? Sem frases construídas da forma que nós utilizamos. E no terceiro filme, a evolução realmente mudou muito e ele começa a mostrar emoções, ele sente sentimentos mais humanos e ele fala como seres humanos. Esse foi o desafio. Então, eram 3 interpretações bem diferentes. O seu trabalho mudou de um filme para o outro. Exatamente. E isso foi muito importante. Quando eu trabalhei com Matt Reeves, o diretor, nós tínhamos que assegurar que realmente o macaco fosse algo incrível, né? Mas que pudéssemos ver também a evolução e realmente manter o lado real da história. Então, é muito fácil, às vezes, esquecer e deixar as coisas e o personagem ficar humano demais, né? E aí parece somente uma pessoa vestida de macaco. E isso rompe, então, essa credibilidade para o público. O que o César, do terceiro filme, Planeta dos Macacos, A Guerra, o que ele diria sobre a forma como ele está agora? Eu queria que você dissesse isso como César. Eu quero explicar algo. No segundo filme, quando ele está começando a falar, ele falava muito devagar, falava algo como... Então, ele falava dessa forma porque ele estava tentando formar a fala. Mas neste filme, no começo do filme, ele está falando com alguns prisioneiros e há uma batalha ali que está em andamento e eles pegaram alguns prisioneiros e ele disse... Did not start this war. The ape who did is dead. His name was Koba. E você pode ver que há uma progressão ali com essa articulação da linguagem. So if Gollum was here right now, he would probably say something like, ele provavelmente diria Obrigado, é fantástico, e tchau.